Querer comprar uma roupa nova e não poder não é legal. Querer pagar uma escola boa para o seu filho e não poder não é legal. Ver todo mundo viajando, conquistando as coisas e você mal conseguindo pagar as contas no final do mês não é legal. Viver na escassez é uma das situações mais difíceis que o ser humano pode passar. Então, saber viver esse momento e virar a página para uma vida com uma condição melhor é tão importante e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Leila, educadora financeira, e nesse canal te ensino a lidar com o dinheiro, e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o que fazer quando se está na pobreza. Quando eu era criança, e como qualquer criança, eu pedia várias coisas para os meus pais. Um dos meus desejos era uma mochila de rodinhas, que eu nunca tive. Inclusive, se você compartilhava desse mesmo sonho, escreva nos comentários para saber. Outra coisa que eu tinha muito vontade de ir era no McDonald's, passear em alguns lugares. Meu primeiro McLanche feliz eu comi, já estava velhinha já, porque os patrões da minha mãe compraram para mim. Inclusive, são pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho imenso. Mas assim, ir para shoppings, lugares famosos e tal, nunca tive isso com os meus pais. Porém, tudo que era essencial a gente tinha, nada faltava daquilo que a gente precisava. Porém, ter essa vida mais limitada me gerou certos abalos emocionais e eu vou explicar melhor para vocês. Minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica e em alguns momentos ela me levava ao trabalho porque não tinha com quem deixar e eu ficava lá. E nessas vezes eu ficava geralmente um quartinho que os patrões da minha mãe tinham como se fosse um depósito. Eles colocavam coisas aleatórias ali. E eu lembro que tinha uma estante cheia de brinquedos e jogos. Uma estante assim, alta, sabe? De cima a baixo, cheia de brinquedos. E eu olhava tudo aquilo e ficava impressionada, porque eu não tinha nem o começo de tantas coisas que os filhos deles tinham na época. Fora isso, eu gostava de ver os álbuns de fotos deles, então eu via fotos na Disney, entre outros lugares, viagens muito legais. Quando a gente saía com eles, eles tinham bons carros, e o meu pai, tadinho, ele tinha Fusca, Brasília, e teve um Chevette que foi cômico. Esse Chevette só subia ladeiras de ré, ele não tinha força na primeira marcha, no caso, né? Então subia de ré, às vezes a gente tinha que empurrar o carro até a oficina, era uma loucura. E muitas vezes, durante a minha infância, até adolescência, eu me questionava por que, justo na minha vez, eu tinha que nascer pobre. Por que eu? Por quê? Por que eu tinha que ser pobre? E quem nunca se fez esse mesmo questionamento? Depois eu cresci, amadureci, comecei a entender melhor como a vida acontece e me questionei se eu teria sido mais feliz se eu não tivesse me deparado com uma realidade tão diferente da minha. Talvez valorizado mais os brinquedos que eu tinha, a comida fresquinha que minha mãe sempre fazia, ao invés de ficar pensando nos lanches que eu não poderia ter, nas idas ao rancho da pamonha, no parquinho perto de casa que de vez em quando meu pai levava, e talvez até valorizado mais os meus pais por tanto esforço e dedicação, mesmo em meio a tantas limitações. Porque se tem algo que é destrutivo na vida de qualquer ser humano é a comparação. E isso acontece com muitas crianças e adultos hoje em dia, mas não porque eles vão a uma casa de pessoas mais prósperas, mas porque eles abrem o celular, entram nas redes sociais e se deparam com uma vida totalmente diferente com a deles. E por conta disso, tem muita gente infeliz hoje. Então, antes de mais nada, entenda uma coisa que é muito dita, mas pouco praticada. As coisas mais ricas e preciosas desse mundo geralmente são aquelas que o dinheiro não pode comprar. Seus pais, sua família, seus amigos, estar vivo, tudo isso representa a maior riqueza que um ser humano pode ter. E isso é tão real que quantas vezes você já não encontrou pessoas tão simples, às vezes com menos do que você tem, mas são sempre alegres, com um sorriso no rosto, gratas a Deus por tudo. Não é tão bom encontrar pessoas assim? Através delas a gente aprende uma baita lição de vida. E se você não entender isso, vai viver a vida inteira correndo atrás de uma tal felicidade que não existe. Então, o grande erro não é estar pobre, mas estar buscando a felicidade no lugar errado. Bom, dito isso, vamos para a segunda parte. Eu comecei esse vídeo dizendo que não ter certas coisas não é legal, e realmente não é, porque ao passo que você não pode proporcionar boas coisas a você, a sua família, as pessoas que você ama, vai mexer nas suas bases de felicidade, que foi o que eu disse até aqui. Então, viver no limite ou na pobreza, de certo modo,
vai te causar infelicidade, porque você não vai conseguir suprir áreas que são importantes na sua vida. Por isso que trabalhar para ter uma vida melhor, no sentido de pagar as contas e ainda sobrar para desfrutar o momento presente, como uma viagem de vez em quando, poder jantar fora em uma data especial, poder guardar dinheiro pensando no seu futuro, nos estudos dos filhos, ou mesmo para comprar um terreno, a sua própria casa, ou uma velhice digna, onde você possa parar de trabalhar quando você quiser, ou mesmo ter dinheiro para ajudar outras pessoas, porque até a palavra de Deus diz que quando fazemos algo para alguém, é como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, juntando tudo isso, a gente entende que sair da pobreza é muito bom. Ter uma condição financeira melhor vai sim te trazer picos de alegria. E dessa forma, a gente pode dizer que o dinheiro traz felicidade, não pelo que ele é, mas por aquilo que ele pode proporcionar. E se você concorda comigo, dá um joinha aqui nesse vídeo. E falando em Bíblia e somado a tudo que já comentamos aqui nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão do Mateus Ortega, que é o autor do livro Economia do Reino, sobre o versículo de Lucas 4,18, onde Jesus diz que ele veio trazer boas novas aos pobres. Veja só. Sabe quais são as boas novas do reino aos pobres que Jesus está dizendo aqui? Que no reino de Deus eles não são inferiores a ninguém, que Deus os vê com o mesmo valor que os grandes, poderosos e influentes desse mundo, que há uma esperança na eternidade onde tudo será feito novo, que a escassez um dia terá fim. Felizes os pobres, pois deles é o reino dos céus. Olha só, você tem muito mais do que você pode imaginar. Sendo assim, estar em um momento financeiro difícil não é o fim da linha, é apenas uma etapa dela e que você pode trabalhar para superá-la, porém sempre tendo em mente quais são as bases da verdadeira felicidade e sempre sendo grato por tudo. Fazendo isso, você vai ter dias mais leves, mais felizes, até em momentos não tão favoráveis. Nesse vídeo eu não trouxe passos para sair da riqueza, como montar a sua reserva financeira, mas eu trouxe uma reflexão para trazer alívio para o teu coração e quem sabe mudar a sua mentalidade sobre o que é riqueza e pobreza. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, de dar um like, isso é muito importante. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!